daremos continuidade à resolução dos exercícios do vídeo passado. Tanto é que eu estou seguindo a numeração aí a partir do número 6. Iremos fazer 3 exercícios falando sobre agora a função horária da posição do movimento uniforme. Já vimos alguns conceitos de movimento, fizemos duas questões teóricas, falamos sobre deslocamento, variação do tempo e velocidade média. Agora nós iremos trabalhar principalmente com a fórmula da posição. Eu botei aqui também um macete para vocês gravarem, que é a fórmula do sorvete, esse Szinho, esse S com um zero aqui, mais o V e o T, só para vocês lembrarem que é a fórmula do sorvete. Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Veremos depois um exemplo que esse mais aqui pode ser um menos se o movimento for retrógrado, porque aqui nós estamos lidando com a situação do movimento progressivo. Então vamos à resolução das questões, lembrando que essas questões estão todas no livro de vocês, beleza? Vamos lá, questão número 6 diz o seguinte: escreva a função de posição de um esquiador que desliza sobre o gelo. Considere que a contagem do tempo iniciou no momento em que ele estava na posição 10 metros, a partir de uma bandeira tomada como origem, e que ele se move com velocidade constante de módulo igual a 4 metros por segundo. Essa questão aqui, ela é uma questão simples porque ela só pede para você construir a função horária da posição para esse problema que está sendo posto. Então ele quer que você descubra qual vai ser a função horária da posição para esse enunciado. Ele já nos dá os dados aqui, ó. Eu tenho posição inicial 10 metros, então esse S0 aqui, que significa posição inicial, vai ser 10 metros. A velocidade é 4 metros por segundo. Então é só substituir na fórmula. Teremos então o seguinte: posição vai ser igual a 10 mais a velocidade, que é 4, vezes o tempo. Portanto, esse exemplo, ele só pedia isso. Ele só pedia que você desenvolvesse a função horária da posição para esse problema. Porém, podemos ter algumas implicações lógicas a partir dessa função horária. Para que vai servir essa função? Eu vou conseguir descobrir a posição do corpo de acordo com o tempo que ele estiver transcorrendo. Então imagine comigo o seguinte: qual vai ser, por exemplo, a posição que o corpo vai estar ocupando depois que passar 5 segundos, por exemplo? Isso aqui que eu coloquei, o exercício ele não pede. A resposta já estaria aqui nessa função horária da posição. Posição vai ser igual a 10, que é 10 metros, que é a posição inicial, mais a velocidade, 4 metros por segundo, que é a velocidade, vezes o tempo, que faz parte da fórmula. Isso aqui já responde, já é a resposta da questão. Mas eu estou aqui criando algo a mais sobre essa questão. Porque olha só, imagine que você esteja partindo então da posição de 0 metros, e aí a posição inicial dele, que você começou a marcar o tempo como sendo o tempo igual a 0 segundo, seja na posição de 10 metros. Qual seria, por exemplo, a posição que ele estaria ocupando depois de 5 segundos? Vamos tentar raciocinar essa questão sem usar a fórmula, só para termos uma ideia. Se ele anda 4 metros por segundo, significa que depois de 1 segundo ele vai ter andado 4 metros. Depois de 2 segundos, 8. Depois de 3 segundos, 12. Depois de 4 segundos, 16. Depois de 5 segundos, 20 metros. Como ele partiu de 10 metros, então você pega 20 metros mais 10. Ele vai estar na posição de 30 metros. Esse foi um raciocínio que eu desenvolvi a partir, sem utilizar a fórmula, mas com a fórmula fica muito mais simples. Porque olha só, eu vou ter que a posição é igual, como é a posição inicial? 10, né? 10 metros aqui. Mais, como é a velocidade? 4 metros por segundo. Está na fórmula, ó, a funçãozinha horária aqui. 4 vezes o tempo. Qual o tempo que eu dei aqui? 5.
Qual vai ser a nossa resposta? Olha só, eu tenho 10 mais 4 vezes 5, 20. Logo, a minha posição vai ser de 30 metros. Vocês percebam aí que a fórmula ela facilita a nossa vida. Você não precisa ficar calculando, somando ou multiplicando. Né? Você consegue fazer de forma muito mais rápida. Então, para isso que serve a função horária. Porque, por exemplo, aqui 5 segundos era pouco. Mas se eu pedisse, por exemplo, a posição do corpo depois de 500 segundos, vocês poderiam jogar aqui, ó, 4 vezes 500 e somar com 10. Você iria descobrir a posição depois de 500 segundos, por exemplo, e assim de forma sucessiva, depois do tempo que você quiser, tudo bem? A resposta da questão era só isso aqui, tudo bem? A questão só pedia isso daqui, mas eu fiz esse exemplo aqui para poder contextualizar ainda mais a questão e torná-la mais explicativa. Vamos então agora para o exercício número 7. Temos aí o seguinte: considerando certo referencial, um avião em pleno voo tem o seu movimento descrito pela função horária S igual a 100 mais 700 vezes t, sendo a posição medida em quilômetros e o tempo em horas. Determine o que se pede em cada item a seguir. Novamente, temos aqui uma função horária da posição que descreve, que vai nos dar a posição de um corpo dentro desse problema aqui. Essa daqui é uma função horária que foi dada pelo problema. Mas a função horária geral seria essa daqui, né, que é a nossa formulinha do sorvete. Posição igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Isso daqui, gravar essa fórmula aqui, nos ajuda a descobrir o que significa cada elemento aqui, nessa função horária. Nesse caso aqui, ó, 100 se refere à posição inicial. Se ele está falando a posição nesse exemplo dado em quilômetros, então temos que a posição inicial é 100 quilômetros. E esse 700 ocupa o local da velocidade. Então a velocidade é 700 quilômetros por hora, porque a posição está sendo medida em quilômetros e o tempo em hora. Logo, isso aqui já responde a nossa letra A, porque ele pede a posição inicial do avião em relação à origem. E a letra B, a velocidade com que o avião trafega. A posição inicial vai ser igual a 100 quilômetros. Beleza, e temos aqui então a posição inicial. Já a velocidade será de 700 km por hora. Já para descobrir a posição do avião depois de 2 horas de voo, só aplicar o tempo dentro da fórmula geral. Posição vai ser igual a 100 mais 700 vezes 2, porque são 2 horas. Consequentemente, teremos que posição vai ser igual a 100 mais 1.400. Posição será igual a 1.500 quilômetros. Temos, portanto, aí a resposta de que após 2 horas de voo, o avião estará na posição de 1.500 quilômetros. Vamos agora à questão número 8, que diz o seguinte: o movimento de uma partícula é descrito pela função de posição S igual a 4 menos 2t, em que S é medido em metro e t em segundo. Determine. Aí ele vai pedir a posição inicial é a velocidade da partícula e a posição após 3 segundos de movimento. Essa daqui continua sendo a nossa famosa fórmula do sorvete, né? Posição igual a posição inicial menos velocidade vezes o tempo.
Qual a diferença dessa daqui para os outros dois exercícios anteriores? Que agora a velocidade está negativa, então a gente vai chamar isso aqui de movimento retrógrado. As outras duas questões a gente trabalhou com movimento progressivo, a velocidade ela ia aumentando com o tempo, agora a velocidade vai diminuindo com o tempo. Tranquilo? A gente vai chamar isso aqui de velocidade negativa. Mas continuamos com o mesmo esquema para determinar a posição inicial e a velocidade. A posição inicial vai ser aonde estiver ocupando o S0, que aqui vai ser 4. Como é a distância em metros, então eu vou ter que a posição inicial é 4 metros e o tempo está em segundo. Então a velocidade vai ser de 2 metros por segundo. Podemos então determinar aí a posição inicial e a velocidade da partícula. Percebam que a posição agora, a posição inicial é de 4 metros, a velocidade está negativa, tá? Porque aqui é o sinal de negativo, então fica menos 2 metros por segundo. Para determinarmos a posição após 3 segundos de movimento, basta substituir na fórmula. Aonde está o t, eu vou colocar o tempo de 3 segundos. Então vai ficar S igual a 4 menos 2 vezes 3. Teremos aí então ó, S igual a 4 menos 6. A posição dele vai estar em menos 2 metros. O que isso significa? Significa que a velocidade dele foi diminuindo e ele foi andando contra a sua origem, né? Então ele agora está na posição menos 2 metros. Com esse exercício, fechamos então a resolução aqui da fórmula do sorvete, né? A função horária da posição. Não esqueçam, no movimento progressivo, posição vai ser igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo, e no movimento retrógrado, posição vai ser igual à posição inicial menos velocidade vezes o tempo. Com esses 3 exercícios, fechamos essa parte, complementar a outra aula. Um grande abraço e até a próxima.